Algo aconteceu na China em 2025 que pegou o mundo inteiro de surpresa. Uma fábrica começou a produzir um novo tipo de bateria. Mas aqui está a parte mais surpreendente: essa bateria não usa lítio. O principal componente é algo tão comum que você provavelmente tem uma caixa na sua cozinha agora mesmo. Custa cerca de US$ 1 por quilo no supermercado. E, no entanto, esse ingrediente simples alimenta uma bateria que não pega fogo, funciona em temperaturas extremamente baixas e pode durar quase 30 anos com recargas diárias. A empresa por trás disso acaba de fechar o maior pedido de baterias já visto. Estamos falando de 60 gigawatts-hora de capacidade. Para se ter uma ideia, esse único contrato representa quase metade de tudo o que a empresa produziu em 2025, considerando todos os tipos de bateria que vende. Enquanto isso, as empresas americanas de baterias passaram 3 décadas apostando tudo no lítio. Elas tiveram todas as oportunidades para explorar essa outra opção. Deixaram passar. Chamaram de hobby, não de tecnologia de verdade. Agora estão vendo o chão se abrir sob seus pés em apenas alguns meses e não viram isso acontecer. Se você gosta de vídeos como este, clique no botão gostei, pois eles dão muito trabalho para serem produzidos, e inscreva-se para não perder o próximo. A história que você está prestes a ouvir é sobre como a China encontrou uma maneira de contornar o lítio enquanto os Estados Unidos estavam distraídos. O ingrediente estava bem à vista o tempo todo. E a empresa que tornou isso possível é uma da qual a maioria dos americanos nunca ouviu falar. Mas antes de chegarmos a essa empresa e a esse negócio gigantesco, você precisa entender por que o lítio dominou o mundo por tanto tempo e por que ninguém acreditava que algo pudesse substituí-lo. Como o lítio dominou tudo. Pense no início dos anos 90. Os telefones eram do tamanho de tijolos, os laptops pesavam tanto quanto uma bola de boliche. A bateria de uma câmera de vídeo durava no máximo 1 hora se você tivesse sorte. A ideia de telefone que coubesse no bolso e durasse o dia todo parecia coisa de filme. Ninguém conseguia concentrar energia suficiente em um espaço pequeno o bastante sem tornar a bateria tão pesada a ponto de ser inútil. Então, em 1991, uma empresa japonesa chamada Sony lançou a primeira bateria de lítio para o público em geral. A quantidade de energia armazenada em cada quilo de bateria triplicou em relação ao que era antes. Isso aconteceu quase da noite para o dia. De repente, tudo ficou menor. Os celulares ficaram mais inteligentes. Os carros elétricos começaram a parecer uma possibilidade real em vez de um sonho impossível. Os fones de ouvido sem fio que as pessoas usam hoje, os laptops finos em todas as mesas de cafeterias, os carros elétricos estacionados nas garagens por toda a América e as ferramentas elétricas em todas as oficinas mecânicas, tudo isso existe graças ao que a Sony fez naquele ano. Então, por que o lítio funcionou tão bem? A resposta se resume a 2 fatores simples. Primeiro, os átomos de lítio são extremamente leves. É possível colocar milhões deles em um espaço minúsculo sem adicionar muito peso. É exatamente o que você precisa para algo que vai dentro de um telefone ou de um carro. Em segundo lugar, o lítio conduz uma corrente forte. Cada átomo envia mais energia através do fio do que quase qualquer outro elemento. Leve e potente. Essa é a receita perfeita para uma bateria. Durante 30 anos, o mundo inteiro correu atrás do lítio. Bilhões de dólares foram investidos na extração do mineral em lugares como Austrália e Chile. As fábricas ficaram cada vez maiores. Os preços caíram ano após ano. Os carros elétricos conseguiam percorrer distâncias maiores a cada novo modelo. Parecia que o lítio era a resposta para todas as questões energéticas. E ninguém estava procurando uma resposta diferente. Mas eis o que acontece quando uma indústria encontra algo que funciona muito bem. Os responsáveis param de se perguntar se não existe algo melhor.
Na American Battery Labs, questionar o lítio era como questionar a gravidade. Ninguém queria ouvir falar nisso. O dinheiro estava jorrando, as fábricas estavam a todo vapor, os carros estavam vendendo. Por que mexer em time que está ganhando? Essa mentalidade foi exatamente o que preparou o terreno para o que aconteceu em seguida. Enquanto as empresas americanas se dedicavam a aperfeiçoar o lítio, alguém trabalhava silenciosamente em uma ideia completamente diferente. E esse alguém não estava nos Estados Unidos. As falhas na história do lítio já existiam. Os problemas com incêndios eram conhecidos. Os problemas com o frio estavam documentados. Os problemas na cadeia de suprimentos eram previsíveis. Mas os lucros eram muito bons e o ritmo de crescimento muito forte. Ninguém queria arriscar. Então a indústria continuou e essas falhas continuaram a aumentar, para ver a gravidade da situação. Basta observar o que aconteceu quando as baterias de lítio se depararam com o mundo real de maneiras que ninguém previu. Os problemas escondidos dentro de cada bateria de lítio. Talvez você se lembre desta história de 2016, mesmo que você tenha esquecido os detalhes. Uma empresa chamada Samsung lançou um celular chamado Galaxy Note 7. Os críticos disseram que era o melhor celular de todos os tempos. As pessoas fizeram fila para comprá-lo. Então, em poucas semanas, os celulares começaram a pegar fogo. Em mesas, em bolsos, em aviões durante o voo. Em um caso assustador, um telefone pegou fogo em uma mesa de cabeceira enquanto o dono dormia a poucos metros de distância. A Samsung teve que retirar todos os aparelhos do mercado. Companhias aéreas do mundo todo os proibiram. Todo o recall custou a Samsung 5 bilhões de dólares. Foi um dos desastres de produto mais caros da história. A maioria das pessoas culpou a Samsung por fabricar um celular ruim. Mas aqui está o ponto que a mídia não abordou muito: o risco de incêndio não estava restrito àquele aparelho específico. Ele existia em todas as baterias de lítio já fabricadas. O líquido que transporta energia em uma bateria de lítio pode queimar. E não é pouco. Ele pode pegar fogo de verdade se a bateria esquentar demais, sofrer um furo ou carregar muito rápido, e a situação piora. Quando uma célula pega fogo, ela aquece a célula ao lado. Essa célula pega fogo e aquece a próxima. O fogo se espalha por toda a bateria como uma fileira de fósforos queimando. Acontece mais rápido do que qualquer sistema de resfriamento consegue impedir. Os engenheiros chamam isso de fuga térmica. Todo mundo chama simplesmente de desastre. Depois, há o efeito do clima frio no lítio. Quando a temperatura cai abaixo de zero, as minúsculas partículas carregadas dentro de uma bateria de lítio param de fluir como deveriam. Elas começam a aderir às paredes internas da bateria como pequenas agulhas de metal. Cada vez que você carrega a bateria, essas agulhas aumentam um pouco de tamanho. Se ficarem grandes o suficiente, podem causar um curto-circuito na bateria por dentro, o que gera calor e inicia o mesmo problema de incêndio que acabamos de mencionar. Mesmo quando os ponteiros da bateria não chegam a ficar tão altos, o frio ainda prejudica a autonomia. Ao atingir o ponto de congelamento, uma bateria de lítio perde uma grande parte da distância prometida. Não porque algo tenha quebrado, mas simplesmente porque o ar externo ficou frio. Para alguém dirigindo um carro elétrico em Minnesota em janeiro, isso pode significar perder mais de 160 quilômetros de autonomia em uma manhã em que precisa de cada quilômetro percorrido. Todo proprietário de carro elétrico em um clima frio conhece esse segredo. Eles comentam isso em estacionamentos e grupos online. Os folhetos nunca mencionam, mas o inverno revela a verdade. Esses não eram problemas secretos. Engenheiros já escreviam sobre eles há anos. Eles construíram sistemas de refrigeração melhores. Eles desenvolveram um software inteligente para gerenciar as baterias. Chegaram até a colocar aquecedores dentro dos conjuntos para mantê-las aquecidas, mas nada disso resolveu o problema real. O lítio simplesmente
não funciona bem no frio. Nunca funcionou. E nunca funcionará. E entre 2020 e 2022 o preço do próprio lítio disparou. Aumentou para 8 vezes o valor anterior em apenas 24 meses. Então, em 2023, o preço despencou 70% em apenas um ano. A indústria havia construído o futuro da energia limpa sobre algo cujo preço oscilava como uma montanha-russa. As empresas americanas continuaram investindo no lítio mesmo assim, mas do outro lado do Pacífico, alguém estava atento às falhas e prestes a tomar providências. A solução estivera bem debaixo do nariz de todos por 60 anos. O ingrediente para baterias que os Estados Unidos deixaram para trás. Eis algo que a maioria das pessoas não sabe. Muito antes de o lítio se tornar a estrela do mundo das baterias. Os cientistas da década de 1960 estudavam um elemento totalmente diferente. Esse elemento está localizado logo abaixo do lítio na tabela periódica. Ele age de maneira muito semelhante e existe em maior quantidade no oceano do que quase qualquer outra coisa. Você o conhece como sal de cozinha. O termo científico para a parte útil do sal é sódio. A primeira bateria recarregável, com alta capacidade de armazenamento de energia, não era de lítio, mas sim de sódio. A Ford Motor Company, Oxy, construiu em 1966. Era interessante observá-lo em um laboratório, mas tinha um grande problema. Precisava funcionar a cerca de 300 degc. Essa temperatura é suficiente para derreter chumbo. Ninguém colocaria algo tão quente sob o capô de um carro de passeio. Então a ideia ficou lá interessante, mas inútil no mundo real. Até que, em 1972, um cientista chamado Stanley Whittingham descobriu como fazer uma bateria de lítio funcionar em temperatura ambiente normal. Essa descoberta mudou tudo. O lítio ultrapassou o sódio e nunca mais parou. Quando a Sony começou a vender as primeiras baterias de lítio em 1991, a corrida estava praticamente ganha. Nos 30 anos seguintes, mais de $1 trilhão foram investidos em tecnologia de lítio em todo o mundo. O sódio foi deixado de lado, não porque alguém tenha provado que era pior, mas simplesmente porque ninguém queria investir dinheiro para provar que poderia ser melhor. Mas o sódio tinha um problema que deixou os pesquisadores loucos por 40 anos. Os átomos de sódio são cerca de 35% maiores que os átomos de lítio. Dentro de uma bateria, os átomos precisam deslizar para dentro e para fora de um material de armazenamento repetidamente sem danificá-lo. O lítio encaixa-se perfeitamente entre as camadas de grafite. Que é com material dentro do seu lápis. O encaixe é tão bom que o lítio pode entrar e sair praticamente para sempre sem causar desgaste. Os átomos de sódio eram simplesmente grandes demais. Cada vez que um tentava ser inserido no grafite, a estrutura se quebrava. Após algumas centenas de ciclos de carga, a bateria parava de funcionar. A energia estava lá, a química funcionava, mas o material de armazenamento não suportava o tamanho dos átomos. Esse único problema paralisou a pesquisa de baterias de sódio por 40 anos consecutivos. As empresas americanas analisaram a situação e disseram: não, obrigado. Elas já tinham o lítio funcionando e o lítio estava dando lucro. Por que arriscar bilhões com o sal? Mas nem todos pensavam assim. Uma pequena equipe no Canadá descobriu algo no ano 2000 que acabaria por mudar toda a história. Não houve grandes anúncios nem manchetes, apenas uma descoberta discreta num laboratório tranquilo. Ela ficaria lá por mais 20 anos até que a empresa certa aparecesse, a adquirisse e decidisse investir o dinheiro necessário. Ninguém nos Estados Unidos estava disposto a investir. Aquela empresa não ficava em Detroit nem no Vale do Silício.
ficava na China e estava prestes a fazer algo que toda a indústria de baterias dizia ser impossível, a descoberta que mudou tudo. Vamos voltar àquele laboratório canadense no ano 2000. Uma equipe estava trabalhando com um material chamado carbono duro. O carbono duro é produzido aquecendo resíduos vegetais e materiais semelhantes a temperaturas extremamente altas em recipientes selados e sem oxigênio. Parece sofisticado, mas o resultado final não se parece em nada com o grafite limpo e organizado de um lápis. O grafite tem camadas bem definidas empilhadas como um baralho de cartas. O carbono duro é uma bagunça desordenada. Possui cavidades e espaços vazios de todos os tamanhos espalhados por toda parte. Sob um microscópio, parece que alguém sacudiu uma caixa de átomos de carbono e eles congelaram no lugar. É desorganizado, é aleatório. Não parece útil para nada que exija precisão, muito menos para uma bateria. Mas é aqui que o acidente se transforma em história. Essas cavidades irregulares têm exatamente o tamanho certo para conter átomos de sódio. O sódio pode deslizar para dentro e para fora do carbono duro milhares de vezes sem quebrar nada. Porque, bate aí, porque não há uma estrutura definida para quebrar. Os átomos simplesmente se encaixam em qualquer cavidade que os acomode. Quando a bateria libera energia, eles deslizam de volta para fora. É simples assim. O problema que intrigava os mais brilhantes pesquisadores de baterias há 40 anos finalmente tinha uma solução. E a solução estivera naquele laboratório o tempo todo. Não era um elemento novo, não era uma ideia nova. Era um tipo diferente de carbono que ninguém havia testado com sódio até que esta equipe resolveu tentar. Mas havia um porém e era um grande problema. O carbono rígido absorve umidade como uma esponja. A mesma estrutura complexa que a torna eficiente na retenção de sódio também a torna capaz de absorver água. Mesmo uma pequena quantidade de água dentro de uma bateria reage com o líquido em seu interior, criando gases que danificam a célula de dentro para fora. Em um laboratório com pequenos lotes e manuseio cuidadoso, é possível manter o material suficientemente seco. Mas em uma fábrica que produz milhares de baterias por dia para carros e redes elétricas, o problema era completamente diferente. Não há como garantir que todas as baterias saiam perfeitamente secas. O risco era muito grande. O custo de um erro era muito alto e o investimento necessário para solucionar o problema era superior ao que qualquer universidade ou pequena empresa poderia arcar. Assim, por 20 anos, a descoberta permaneceu engavetada. Laboratórios americanos escreveram artigos sobre o assunto. Empresas japonesas realizaram pequenos testes. Universidades europeias solicitaram financiamento. Todos achavam a ciência interessante. Ninguém queria investir os bilhões de dólares necessários para transformá-la em um produto real. O potential era óbvio para qualquer um que lesse a pesquisa, mas potencial não constrói fábricas. Potential não coloca baterias em carros. O que era necessário era uma empresa com muito dinheiro e disposição para assumir um risco que todos os outros haviam recusado. As empresas americanas tinham o dinheiro. Elas escolheram não usá-lo. Eles mantiveram o lítio porque o consideravam seguro. Mas uma empresa na China estava prestes a analisar a mesma pesquisa, enxergar o mesmo potencial e fazer uma aposta que deixaria toda a indústria americana de baterias sem palavras. Como uma empresa chinesa venceu silenciosamente? A empresa se chama KTL. O nome completo é Contemporary Amperex Technology Company Limited. A empresa está sediada em Fujian, na China. Ela é a maior fabricante de baterias do planeta, com uma larga vantagem. Mas se você parasse pessoas na rua, em qualquer cidade americana, e perguntasse sobre a KTL, a maioria delas não teria a menor ideia do que você estaria falando. Por volta de 2015, a CATL tomou uma decisão que parecia completamente insana para qualquer observador externo. Eles decidiram investir
cerca de US$ 1 bilhão ao longo de 10 anos para resolver o problema do carbono pesado. As empresas americanas de baterias estavam investindo em lítio, construindo fábricas maiores e barateando o lítio. A CATL estava investindo em algo que o resto do mundo havia ridicularizado como um projeto de feira de ciências. Então eles começaram a resolver os problemas um a um, e os detalhes que surgiram depois surpreenderam a todos. A primeira grande solução foi alterar a superfície do carbono rígido para que repelisse a água em vez de absorvê-la. As partes do material que naturalmente absorviam umidade foram modificadas para que funcionassem mais como uma capa de chuva, deixando a água escorrer. A segunda solução encontrada foi controlar o tamanho das minúsculas cavidades dentro do carbono rígido com incrível precisão. Cavidades muito pequenas não conseguiam armazenar sódio suficiente para gerar energia de forma eficiente. Cavidades muito grandes desperdiçavam espaço. Acertar o tamanho exato, repetidamente, em milhões de baterias, exigiu anos de trabalho e um investimento de dinheiro que ninguém mais estava disposto a arriscar. O resultado é uma bateria que Khadur chama de Naxtra. O que ela faz surpreendeu até mesmo aqueles que acompanham essa história há anos. Em um carro elétrico de verdade, a bateria Naxtra oferece mais de 500 km de autonomia com uma única carga. Você pode atingir 80% de carga em apenas 15 minutos. Esses números não são de um teste em bancada. Esta bateria está sendo produzida em larga escala e enviada para clientes reais neste exato momento. A vida útil é algo completamente diferente. O Naxtra pode passar por mais de 10.000 ciclos completos de carga antes de começar a apresentar sinais de desgaste. Isso representa cerca de 3 vezes mais tempo do que as baterias de lítio concorrentes. Se você carregar essa bateria uma vez por dia, ela ainda funcionará após 27 anos. Quando a bateria se desgastar, o carro ao redor dela provavelmente já terá sido reciclado 2 vezes. É que depois há o desempenho em climas frios. É aqui que o sódio passa de impressionante para simplesmente vergonhoso em comparação com o lítio. O líquido dentro do Naxtra permanece fluido a temperaturas tão baixas quanto 58 degrees. Isso é mais frio do que a temperatura mais baixa já registrada no Alasca continental. A 40D disse a bateria ainda mantém 90% da sua carga total. Leia esse número novamente. 90% em um clima que tornaria uma bateria de lítio praticamente inútil. Para quem dirige carros elétricos em lugares frios, essa não é uma pequena melhoria. É a diferença entre um carro que funciona durante todo o inverno e um carro que fica parado sem fazer nada por 4 meses. É que depois há o preço. Este pode ser o número mais importante em toda a história. A CATL está fabricando células de sódio por cerca de 19 por dia. As células de lítio custam entre 55 e 70 dólares por quilowatt. Essa não é uma diferença pequena. Isso significa que existe uma bateria que custa cerca de 3 vezes menos e que está sendo produzida em larga escala para clientes reais. Esta é a bateria que garantiu o contrato de 60 gigawatt. E é por isso que as empresas americanas agora estão se esforçando para descobrir o que aconteceu. Por que os Estados Unidos perderam essa oportunidade? Eis o verdadeiro motivo pelo qual os Estados Unidos perderam esta corrida. E é mais incômodo do que a maioria dos líderes empresariais gostaria de admitir em voz alta. Os problemas com o lítio não eram segredo. Estavam documentados em artigos científicos há décadas. Os engenheiros já sabiam do risco de incêndio em 2005. Eles já sabiam do problema do frio em 2010. Conseguiram prever os riscos na cadeia de suprimentos em 2015. Tudo isso era público divulgado e acessível a qualquer um que quisesse consultar.
Mas quando uma tecnologia funciona bem o suficiente e o dinheiro começa a entrar, setores inteiros caem em uma armadilha muito humana. Eles param de procurar algo melhor. A mudança precisa de um motivo e esse motivo precisa ser mais forte do que o conforto de manter as coisas como estão. As empresas americanas de baterias tiveram essa razão bem diante de si durante 20 anos. Elas escolheram o conforto, optaram pela tecnologia que já conheciam, pelas fábricas que já haviam construído e pelos lucros que já estavam obtendo. As empresas chinesas de baterias fizeram uma escolha diferente. Elas leram os mesmos artigos, elas enxergaram o mesmo potencial. Eles decidiram investir dinheiro e tempo para transformar esse potencial em algo real. Agora o caminho mais difícil se tornou o caminho do sucesso, e os Estados Unidos estão tentando alcançar o nível tecnológico que poderiam ter liderado desde o início. A bateria de sódio não surgiu do nada. Ficou relegado a laboratórios e artigos científicos por mais de 20 anos, aguardando o momento em que o mundo finalmente lhe daria atenção. Esse momento chegou porque o lítio o fez acontecer. O lítio ficou caro demais. Era muito arriscado devido aos incêndios. E era controlado demais por um pequeno número de países. Tudo isso levou a indústria a finalmente considerar a alternativa que estava na tabela periódica o tempo todo. Para as montadoras americanas que tentam produzir veículos elétricos acessíveis, essa é uma notícia realmente difícil. Os carros elétricos chineses, com baterias de sódio, podem ter preços mais baixos do que as empresas americanas conseguem igualar com baterias de lítio. A diferença no custo da matéria-prima é simplesmente muito grande. Não é possível contornar uma diferença de 3 vezes no custo dos materiais básicos. Para as redes elétricas americanas construídas com bilhões de dólares dos contribuintes, a notícia é igualmente desanimadora. Essas redes estão sendo construídas com baterias de lítio, que as fábricas chinesas já estão substituindo. Os sistemas de armazenamento que estão entrando em operação hoje usarão baterias mais caras com menor durabilidade e que apresentam riscos de incêndio que as baterias de sódio simplesmente não têm. O futuro da energia esteve escondido no seu celeiro o tempo todo. A China descobriu isso primeiro. Eles investiram o dinheiro. Eles resolveram os problemas. Eles construíram as fábricas. Os Estados Unidos agora se encontram na posição de um país que assistiu ao início de uma nova revolução industrial e ficou em casa lendo o jornal. A era do lítio ainda não acabou, mas pela primeira vez em 30 anos, o mundo tem uma alternativa real e ela não é controlada por empresas americanas. Aquele acordo de 60 gigawatt-hora em 2025 não era apenas um contrato. Foi um sinal de que o mapa da energia global acaba de ser redesenhado e o novo centro não está onde ninguém em Detroit ou no Vale do Silício imaginava. Se você gostou desta história e quer ver mais como esta, clique no botão gostei, inscreva-se e ative as notificações para não perder o próximo vídeo. Há mais vídeos na tela agora se você quiser continuar. Então aqui vai uma pergunta para você. Se um carro elétrico movido a sódio custasse metade do preço de um movido a lítio e tivesse um desempenho melhor no inverno, você o compraria? Conte-me nos comentários.